Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 28. No capítulo 27, a gente viu toda a família de Isaac, né, agindo mal perante ao Senhor, né, pecando. E a gente viu também Isaac dando a bênção para seus filhos, Jacó e Esaú. Aqui no capítulo 28, a gente vai ver a fuga de Jacó, né? A gente vai ver que Rebeca, ao saber que Esaú queria matá-lo, ela manda Jacó, ela fala para Jacó ir para Padã-Arã, né, na casa de seus parentes. Então a gente vai ver esse relato aqui de Jacó indo para lá, tá bom? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, né, que é avô de Jacó, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então a gente vê aqui que Isaac ele demonstra, né, ter aceitado o fato de Jacó ter sido escolhido por Deus. Ele o abençoa novamente e lhe dá sábios conselhos, né? O primeiro deles é que ele vá para Padã-Arã para ele buscar uma mulher que realmente adorasse, né, o Deus verdadeiro, né, que realmente fosse fiel a Deus. E a gente vê Jacó e a gente vê Isaac, né, intercedendo, né, pedindo para Deus abençoar a Jacó com muitos descendentes e invocando a Deus, né, para que ele dê a bênção de Abraão para Jacó, né, para que a promessa, né, passe para Jacó. A promessa de conquistar a terra prometida, né, da terra prometida ser dele e dos seus descendentes, e a promessa de que ele seria da linhagem do Messias, né, de que a partir dele também viria a bênção para todas as nações. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então a gente vê aqui, né, que Esaú ele realmente não tinha nenhuma percepção espiritual, que as suas atitudes, né, eram espiritualmente incorretas, porque a gente vê que tudo isso não tinha nenhum valor para ele, né, porque ele realmente não considerou o que Deus e o que seus pais pensavam, né, a respeito de suas esposas pagãs. Então aqui a gente vê ele irado de Isaac ter pedido para Jacó ir para lá, né, para buscar uma mulher fiel, né, temente a Deus. E a gente vê, né, Jacó obedecendo ao seu pai, então ele fica irado com isso. E ele comete um erro, né, mais um erro ao tentar agradar aos seus pais, né. Ele vai na família de Ismael e se casa com a filha de Ismael. Então aqui a gente vê que ele já era casado, então a poligamia nunca foi da vontade de Deus, né? Então ele erra mais uma vez. E aqui, até que alguém venha a nascer de novo, né? E assim ser capaz de agir corretamente, todas as suas tentativas de fazer as coisas certas acabam em tropeço. E acontece isso com a gente também, né? Não basta nós nos convertermos a Jesus só por palavras, né? Nós precisamos também nascer de novo, sermos uma nova pessoa em Jesus Cristo, né? Isso faz com que a gente mude totalmente de atitude, né? Que a gente deixe para trás o que éramos, né? Pra gente viver essa nova vida, né? Em Cristo, tá bom? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou:
Eis postas na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui, gente, a gente vai lá em João, capítulo 1, versículo 43 do 51. Aqui a gente vai ver, né? Eu não vou ler tudo, só vou ler o versículo 51. E aqui a gente vai ver a história de Natanael chegando até Cristo, né? Então vamos ver o que Jesus fala aqui, ó. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui a gente vê que Cristo ele se descreve como uma escada para o céu, né? Então a gente pode, as bênçãos de Deus, elas descem até nós através de Cristo, e as nossas orações sobem até Deus em nome de Jesus, tá? Então, aqui a gente vê que não há dúvida nenhuma de que Jacó, quando ele saiu lá da casa dos pais dele, ele estava realmente com o coração contrido, né, com o coração humilde, e em sonho, né, ele vê essa escada que chegava até Deus, né? Isso, gente, é uma revelação de Cristo, né, como o próprio Cristo tinha dito, né, que os anjos subiam e desciam, né, da terra para o céu, através, né, do Filho do Homem. Então ele se vê como ele é a escada, né, que nos liga até Deus. Então isso aqui, gente, é a revelação de Cristo como o caminho que nos leva até Deus e como um mediador entre Deus e os homens, né? Porque o véu, né, ele estava fechado, né? A gente não tinha acesso a Deus. E quando Jesus ele vem, ele morre por nós, o véu se rasga e a gente começa a ter acesso a Deus novamente através de Jesus. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-as para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei proferido. Então aqui a gente vê, né, que Deus ele vai a Jacó, né, através da sua incondicional graça, e ele não diz a Jacó, né, o que Jacó deve fazer, né? Ele fala o que ele fará por Jacó, né? O que ele faria por Jacó. Então, ele relembra, né, as mensagens que ele deu, né, as mensagens da promessa, né, que ele deu para Abraão. E Deus afirma a Jacó a sua aliança, né, garantindo, né, em sua presença a proteção, a bênção sobre ele e sobre a descendência dele. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aqui, gente, Betel significa a casa de Deus. Então, Jacó realmente reconheceu que ali o Senhor havia se encontrado com ele, né? E se encontraria novamente no futuro. E como uma resposta, né, dessa experiência, do que ele havia visto nesse sonho, ele pega uma pedra, ele ergue, e ele ergue, né, uma coluna, e como era de costume na época, né, que a importância religiosa do lugar, né, era através da edificação de uma coluna, né, então ele derramou azeite num ato de consagração e chamou o lugar de Betel, que significa a casa de Deus, tá bom? Fez também Jacó um voto, dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui a gente vê o voto que ele faz a Deus, né? Que ele daria o dízimo, que Deus seria o Deus dele. E a gente vê, né, que algumas pessoas, né, dizem que essa fala de Jacó foi como se ele barganhasse ou como se ele estivesse querendo comprar, né, esse favor divino. Mas eu, particularmente, não acredito nisso, né? Porque a gente vê que ele amava Deus, né? E ele acreditava em suas promessas. E essas promessas significavam para ele, né? Então, eu acredito que, até eu pesquisei em hebraico, né? Essa palavra, né? Se Deus for comigo, como se fosse, se Deus for comigo, se ele fizer o que ele está cumprindo, eu vou fazer isso aqui. Mas essas palavras em hebraico são mais parecidas com as palavras já que Deus, né? A tradução fica melhor. Então, já que Deus é comigo, né? E me guardará nesta jornada. Então, assim fica melhor traduzido e fica mais fácil de compreender que ele realmente não estava barganhando. Ele estava mostrando a sua gratidão a Deus, né? Por tudo. Tá bom? Gente, o capítulo 28 é esse, eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que cada vez mais o coração de vocês esteja voltado para Jesus e vocês realmente entreguem sua vida a Ele e que nasçam novamente em nome dele, tá bom? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.